Oi, gente, oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? 9 de novembro de 2024 e hoje se inicia o nosso mais novo projeto chamado Heróis da Fé, tá? E qual é a ideia desse projeto? Eu vou usar as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, para ajudar as pessoas a entenderem ou ajudar a muitas pessoas a entenderem por que elas são infelizes, fracassadas e miseráveis. Nós sabemos que muitos de nós, quase todos nós seres humanos, somos um poço de problemas, né? Assim, e muitos de nós não sabemos lidar ou entender por que nós estamos enfrentando problemas e dificuldades. E eu, Jota, através das Sagradas Escrituras, eu vou ajudar, vou ensinar e orientar a todos aqueles que nos assistem a como entender o porquê que elas estão nessa situação ou nessas situações e como sair disso, tá bom? Você sabe por que muitas das pessoas são infelizes, fracassadas e miseráveis? Qual é o segredo? Onde está a peça-chave, a razão do fracasso das pessoas? Olha só o que a Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 17 e no versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Vamos lá. Então, nós olhamos aqui, nós lemos nas Sagradas Escrituras que Deus deixou escrito que o coração dos homens são enganosos e desesperadamente corrupto. Aí ele pergunta, quem o conhecerá? Aí ele diz que ele é Deus que sonda a mente e esquadrilha o coração para dar a cada ser humano segundo as suas obras, segundo as suas ações. Essa Bíblia que eu estou lendo aqui é uma Bíblia com a linguagem de João Ferreira de Almeida. Mas na Bíblia NTLH e uma tradução que se aproxima mais do original, Deus ele não chama as pessoas, ou quando ele quer se referir à alma das pessoas, à natureza humana, ele não fala coração, ele fala alma ou natureza humana. Na tradução original, na escrita original, está escrito assim, enganosa é a alma do ser humano, ou enganoso é a natureza humana, e não coração, como algumas traduções diz. Então Deus diz que o seu coração, ou seja, a sua alma, a minha alma, ela é enganosa e desesperadamente corrupta. E quem conhecerá? E daí ou aí está o segredo. Aí está a peça-chave, a fonte ou o porquê que as pessoas, ou muitas das pessoas, vivem cheias de problemas e dificuldade. Por que muitas dessas pessoas são infelizes, fracassadas e miseráveis? E eu vou te ensinar, eu vou te levar a você entender como é que funciona esse processo, porque Deus disse isso através da sua palavra. Pois é, quando o Senhor Deus, o Deus Criador de todas as coisas, quando Ele criou nós, seres humanos, o homem, diz a Bíblia que Ele criou, nós fomos a última obra criada, né? Fomos criados no sexto dia, o homem foi criado no sexto dia da sua criação. Segundo as Escrituras, Deus te criou de corpo, alma e espírito. Então, nós somos formados de corpo, matéria, que é material. Nós somos formados de alma,
que é o homem interior, é o que está aqui dentro dessa casca, dentro desse corpo que é de matéria. E diz a Bíblia que nós também somos criados espírito. Então, espírito, cabeça, o espírito, a Bíblia inclusive chama espírito do homem. Então, o nosso espírito está aqui na cabeça, nós somos criados de espírito, alma que está dentro do corpo e somos também criados de corpo, ou seja, corpo, alma e espírito. E segundo as Escrituras, quando Deus criou o corpo, a alma e o espírito, revela a Bíblia que os três se alimentam, os três comem. Nós precisamos alimentar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E você vai entender através dessa explicação que eu vou te dar o porquê que muitas das pessoas são infelizes, fracassadas e miseráveis nas suas relações, no seu casamento, no trabalho, na sua profissão, nas suas relações entre amizades, e enfim, por que elas vivem o lado avesso de suas vidas e elas não conseguem se livrar disso e ser feliz? Pois bem, diz a Bíblia que quando você come, por exemplo, você come uma manga, né, você chupa uma manga, uma fruta, a massa da fruta ela vai alimentar o seu corpo. Como uma fruta, a comida ela é matéria, a matéria vai alimentar a matéria. Lembrando que o nosso corpo não tem vida, né? Nós andamos, subimos e descendo, é por conta que existe uma alma aqui dentro. Pois bem, quando você come algo, a massa do que você está ingerindo vai alimentar o seu corpo, as células do seu corpo, certo? O sabor das coisas vai alimentar a alma dos seres humanos, ou a alma do homem. Segundo a Bíblia, quando Deus criou a alma, Ele não criou a alma com a capacidade de raciocinar, de pensar. Nossa alma, ela não pensa, ela não tem juízo, ela não sabe o que é certo e o que é errado. Então, a massa da comida alimenta o corpo, mas o sabor das coisas alimenta a alma. Segundo a Bíblia, Deus, quando criou a alma e botou dentro de nós, a finalidade da alma é se comunicar entre si e os animais, e diz a Bíblia de sentir as coisas, sentir emoções, vontade. Ela não pensa, ela não tem juízo, não tem raciocínio. Ela só deseja as coisas. Essa é a função da alma dos seres humanos, do ser humano. Sentir vontade. Então tudo que você sente vem da sua alma. Alegria, tristeza, decepções, quando você dá vontade de comer, dá vontade de beber, divertir, dá vontade de passear, dá vontade de acariciar alguém, de receber carinho, quando você faz sexo, todo tipo de prazer, de vontade, de abrir os olhos, de fechar os olhos, tudo isso vem da alma das pessoas. E ela, lembrando que ela não pensa, a natureza humana, a alma dos seres humanos, que nessa tradução de João Ferreira de Almeida diz coração, o coração, para você entender, não pensa, a alma não pensa, não tem juízo, a função é sentir as coisas. Pois bem, diz a Bíblia que o espírito do homem, que está na cabeça, que é a parte intelecto dos seres humanos, a Bíblia diz que ele também se alimenta, mas diz a Bíblia que o Espírito, Deus, quando criou o corpo, botou a alma lá dentro, ele precisava de um ser pensante, um ser que pensasse, que raciocinasse, que soubesse o que é certo, o que é errado, o que deve e o que não deve fazer. E foi daí que o Senhor botou nos seres humanos o espírito, que é chamado pela Bíblia de espírito do homem. É tanto que revela as Escrituras que nós somos parecidos com os animais.
com uma diferença. E qual é? E qual é essa diferença, Jota? É o espírito. Nós somos formados de corpo, alma e espírito, e o animal é formado de corpo e alma. Não tem a parte intelectual, a parte racional, os animais não têm. E aí, o que isso tem a ver com a vida e com o fracasso das pessoas? E por que Deus escreveu isso aqui no livro de Jeremias, capítulo 17, no versículo 9? A razão, pessoal, a razão de tudo isso que as pessoas passam, do sofrimento das pessoas, é justamente porque as pessoas usam a natureza humana, as pessoas usam a alma, né, na tradução de João Ferreira de Almeida, usa o coração para tomar as decisões da sua vida. Aí está o segredo. O segredo é que a maioria das pessoas, elas vivem de acordo com o que elas sentem ou deixam de sentir. As pessoas, 99% talvez dos seres humanos, faz exatamente aquilo que gostam, que quer. E aí que está o segredo da coisa. Aí é que mora o perigo, aí é que está a peça, a fonte, a razão por que essas pessoas vivem no inferno, vivem o lado avesso de suas vidas. Porque elas usam o coração, elas fazem o que quer, elas vivem de acordo com o seu sentimento, as suas emoções. Ou seja, o Senhor dessas pessoas, o guia dessas pessoas, o patrão dessas pessoas acaba sendo sua alma, sua natureza, seu coração, como diz a tradução, que lembrando que Deus não fala coração, ele fala alma ou natureza humana. Então, a diferença, ela é gigantesca, ela é muito grande daqueles seres humanos, daquelas pessoas que usam o espírito, a parte lógica do ser humano, o seu intelecto, a razão para dirigir as suas vidas, entre aqueles que usam a sua alma. Então nós temos os fracassados que usam seus sentimentos e nós temos os de sucesso, aqueles que progridem, aqueles que vivem bem, que usam a razão. E quantas pessoas hoje, por exemplo, escolhem seus relacionamentos porque são apaixonadas, porque gostam da pessoa? Quantas pessoas hoje escolhem as suas profissões ou escolhem os seus relacionamentos, vivem de acordo à voz do seu coração, da sua natureza humana, da sua alma? A maioria delas. Eu lembro que existe uma parábola nas Sagradas Escrituras que diz assim, Jesus falou que havia um homem prudente e um homem sensato, né? E os dois construíram uma casa. Diz a Bíblia que o insensato construiu a sua casa na areia. Já o prudente, revela as Escrituras que ele construiu a sua casa em cima da rocha, da pedra. Nós imaginamos que o insensato deve ter optado, né? Deve ter escolhido o lado da facilidade, porque a areia está ali, né? Fácil para cavar o alicerce, para botar o alicerce. A facilidade da coisa fez com que ele optasse, ele escolhesse edificar sua casa na areia. Ele não usou o raciocínio, não usou o espírito, não usou a mente, a parte racional do ser humano. Ele usou o quê? A natureza humana, a alma dele. Ele desejou mediante a facilidade e construiu a sua casa sobre a areia. Mas diz as Sagradas Escrituras, conta Jesus, que o prudente, ele pensou, ele raciocinou. Se eu construir a minha casa na areia,
vai vir a tempestade, vai vir um vendaval, a areia não é firme, não é solo, não é terreno firme, fixo, e então minha casa pode cair. E diz a Bíblia que, não olhando as dificuldades, ele construiu a sua casa sobre a pedra, sobre a rocha. E revela a Bíblia, Jesus conta que quando veio, os dois, vocês percebem nessa parábola, que os dois construíram, os dois, digamos assim, trazendo para o que eu quero fazer você compreender, os dois escolhem mulher, escolhe homem, escolhe casamento, escolhe a pessoa que quer se relacionar, que quer constituir família. Há dois tipos de pessoa que escolhem as suas profissões, os seus relacionamentos de amizade, escolhe no que vai fazer, no que vai trabalhar, no que quer para si, no que quer para si. Mas a diferença está entre o ser humano que escolhem as coisas de acordo o espírito, visando a parte lógica do que ele está fazendo, entre aquele que escolhe as coisas que agrada a sua alma, que agrada a sua vontade, a sua natureza. E diz a Bíblia que quando a chuva veio, quando a tempestade veio, que bateu sobre as duas casas, diz a Bíblia que a casa do insensato, que estava construída na areia, caiu, e a casa do prudente, que estava construída sobre a rocha, permaneceu de pé. Então aí está o segredo. Então Deus disse aqui no livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, que essa é a razão. Por que ele diz que sua alma é enganadora e corrupta? Porque ela não pensa. Por que ele diz que enganoso é o seu coração, enganosa é a sua alma, a sua natureza humana? E quem conhecerá? Por que ele falou isso? Porque ele sabe que ele não criou a alma com a capacidade de pensar, de saber o que é certo e o que é errado. Então o segredo está aí. Então a infelicidade, a desgraça, os problemas que as pessoas vivem na sua vida é fruto, é resultado das decisões, das escolhas feitas através de um ser que não tem juízo, que não pensa, que é a alma. Então, se você escolher, se você botar na sua vida, tomar as decisões da sua vida baseado seguindo a orientação de sua alma, porque você gosta, então você está ferrado. Então você nunca vai poder encontrar a felicidade, sair dos seus problemas, sair das dificuldades e muito menos salvar sua alma da condenação do inferno, se porventura você viver de acordo com o que você gosta, de acordo com o que você quer e não de acordo com o que deve ser feito, de acordo com o que se pensa, de acordo com a parte lógica das coisas. Então aí está o segredo, que Deus possa, em nome do Senhor Jesus, ajudar você, ajudar a mim, a gente tomar decisões na vida, a gente seguir as nossas vidas, construir as nossas vidas em cima da parte lógica da coisa, de forma racional, mesmo que você não queira, mas é o certo a fazer, então faça. Para finalizar esse vídeo, eu vou dar um exemplo para você de como é que funciona isso. Exemplo, você acorda de madrugada e o seu corpo, a sua alma quer ficar na cama, quer dormir, mas a sua mente, o seu espírito diz que você tem que trabalhar porque tem suas contas para pagar. Você vive um relacionamento, você percebe que o seu relacionamento já não está mais te fazendo bem, já não está mais te proporcionando a alegria e o gozo que você quer. A pessoa não te trata mais com respeito, com dignidade, com empatia e tudo mais. Mas por causa da sua alma, do sentimento que você tem pela pessoa, você fica no relacionamento. E aí você continua vivendo o inferno e você nunca vai se livrar disso.
Uma outra coisa é você estar em uma relação, estar num relacionamento, e quando você percebe que a coisa já não está mais caminhando do jeito que deveria ser, você, peraí, não é o que Deus tem para mim, não é o que Deus quer comigo, não é o que Deus criou para minha vida. Então você usa a sua cabeça, a sua razão, e mesmo que você goste, mesmo que você sinta, aí você toma a decisão e você estanca, e você para, você bloqueia esse sofrimento e diz não a um relacionamento que está só te trazendo perturbações e dor de cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e meu Pai, nosso Pai, Criador de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, é fim de semana e nós te agradecemos. Eu te agradeço pelo pão que mata a minha fome, pela água que mata a minha sede, pelas vestes que cobrem a minha nudez, pelo teto sobre a minha cabeça, pelo fôlego de vida. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos pelos livramentos. Nós te agradecemos por exatamente tudo que o Senhor nos proporcionou a viver até aqui, Senhor Deus. Essas são minhas palavras de agradecimentos ao Senhor, meu Pai. E nessa oportunidade, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor, em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor ajude a essas pessoas que estão escutando, que estão vendo esse vídeo, que o Senhor abra a mente de cada uma delas e que o Senhor, meu Deus, faça com que essas palavras, com que o projeto Herói da Fé, com que essas orientações sejam escritas, estejam na cabeça ou no espírito dessas pessoas, para que nas decisões que elas vierem a tomar em suas vidas, elas possam pensar, meu Deus, em vez de usar o sentimento, em vez de usar o coração, a natureza humana, que elas possam usar, meu Deus, a cabeça, meu Pai, que elas possam usar o raciocínio para tomar essas decisões, que elas possam usar a mente, a sabedoria, a palavra de Deus, meu Deus, a tua palavra, para que elas possam conduzir as suas vidas em cima dessa terra enquanto viverem, meu Pai. Ajude com que todos nós possamos nos esforçarmos e sacrificarmos, meu Deus, para viver de acordo à razão, a tua palavra, a tua vontade, meu Deus. É isso que eu te peço e te agradeço em nome daquele que morreu na cruz do Calvário. Amém e graças a Deus.